em 1994, estreava um filme sobre injustiça, esperança e uma fuga extraordinária. No entanto, ele fracassou completamente nas bilheterias, dando milhões em prejuízo. Este era um sonho de liberdade. Mas como ele conseguiu dar a volta por cima e se tornar um dos filmes mais bem avaliados? Eu não sei. Hoje você vai entender tudo isso e conhecer os detalhes que ficaram escondidos por tanto tempo nesta obra-prima. Então coloca as mãos pro alto que esses são todos os detalhes que você perdeu, ou não, em Um Sonho de Liberdade, mas seu verdadeiro significado. Este vídeo não é apenas sobre easter eggs e curiosidades. Trata-se de uma análise completa, abordando seu profundo e impactante significado. Qual é a mensagem? Por que tantas pessoas se conectam com essa história? Fica comigo e vamos descobrir. O filme começa com Andy Dufresne no tribunal, acusado de matar sua esposa e o amante. A cena foi brilhantemente construída. Os flashbacks são ambíguos. Não mostram Andy cometendo o crime, nem descartando a arma, conforme sua defesa alega. Somente momentos onde as narrativas se cruzam. Isso coloca o espectador na posição do júri, gerando dúvidas sobre a inocência durante boa parte do filme. Parei e joguei a arma no rio Royal. Mesmo o Hilde conta comigo. With our stomachs rumbling, we pressed on toward the Royal River. Baseado em outra história de Stephen King, onde os garotos são atacados por sanguessugas, lembra? Pelo poder em mim investido pelo estado do Maine. Muitas histórias de King se passam no Maine, onde vive até hoje. Corta para Red, em mais uma reunião de condicional, sendo negado. A foto jovem no seu documento é de Alfonso Freeman, filho de Morgan Freeman. Ele também participa dessa cena. 1º de junho é a data de nascimento de Morgan, porém em 1937, uma década após a data indicada no filme. A visão aérea da prisão destaca o contraste do cinza frio dos muros e o verde ao redor, que simboliza a esperança, um tema-chave no filme. Note a ausência total de verde, esperança dentro da prisão. Após um banho à moda Rambo, Água gelada da... é colocado em sua cela. E vamos falar de cinematografia? Não, obrigado. Nesta cena, vemos Andy, despido, com prateleiras vazias ao lado, mostrando que o que conquistou na vida não tem valor ali, exceto o conhecimento. O espaço vazio ao redor amplifica a sensação de isolamento. A lâmpada em destaque, como se também estivesse presa, e as grades ao fundo capturam a essência da cena. Não. Após algumas semanas, Andy procura Red, contrabandista da prisão, pedindo um martelo de pedra para seu hobby. Red. Por que o chamam assim? Talvez porque eu seja irlandês. A piada é uma alusão ao livro original. Stephen's story, Red is a white Irish guy. Nos documentos, o sobrenome é Redding, o que justifica o apelido Red. Num certo dia, enquanto trabalham no telhado, Andy se intromete numa conversa do capitão, ajudando a economizar impostos. Em troca, consegue cervejas para seus colegas e proteção dos guardas. As habilidades de Andy chamam a atenção do diretor, que o visita durante uma inspeção. Alguma passagem preferida? Vigiais, pois... porque não sabeis quando virá o dono da casa. É interessante notar que Dufresne estava fazendo justamente isso, agindo com cautela, fingindo ler a Bíblia enquanto se mantinha alerta aos guardas. A cena deixa pistas no final. Primeiro, temos o olhar apreensivo de Andy, com um pôster ao fundo. Depois, o diálogo. A salvação está dentro. Uma afirmação que retorna literalmente no final. Caro diretor, o senhor tinha razão. A salvação estava dentro. Andy Dufresne. A visita do diretor era para avaliá-lo, que passa a aconselhar financeiramente e fazer a declaração de imposto de renda dos guardas, escondido na biblioteca. É quando conhecemos melhor um grande personagem dessa história, Brooks. Um velhinho que após a vida na prisão é solto, não se adapta ao mundo e tira a própria vida. Pense nisso como viajar 50 anos no futuro. Essa deve ter sido a sensação dele. Na prisão, Brooks cria um pássaro e o liberta pouco antes de ser solto. Cria um paralelo com sua própria história. Ambos são animais mantidos em cativeiro, que não sabem mais viver na natureza. Essa ideia seria reforçada em uma cena deletada, em que os prisioneiros encontram um pássaro morto, destino que espelha o de Brooks. Também se relaciona com o diálogo. Eu tenho que me lembrar que alguns pássaros não são para ficarem numa gaiola. Certo dia, Andy prende o guarda no banheiro e toca um trecho da ópera As Bodas de Fígaro. A ópera de Mozart conta a história de dois servos buscando casar, desafiando o direito de pernoite do patrão. O trecho selecionado aborda a infidelidade, remetendo tanto à traição da esposa quanto à sua relação ambígua com o diretor da prisão. A punição, 2 semanas na solitária. Eu tocava gaita muito bem quando era jovem. A gaita simboliza a esperança de Red. Ele parou de tocar após a prisão, perdendo sua esperança. No entanto, quando ele segue as instruções de Andy e encontra um presente sob uma pedra, a trilha sonora é pontuada por notas de gaita, representando a redescoberta de sua esperança. A esperança de Red enterrada embaixo de um muro de pedra, como o da prisão,
também é bastante representativo. Há lugares no mundo que não são feitos de pedra. O Conde de Monte Cristo. Andy menciona que a obra trata de uma fuga, mas é muito mais profundo do que isso. Narra a história de um homem injustamente encarcerado que anseia por liberdade e vingança, passando anos cavando um túnel. Alguma semelhança? Claro. À frente, Shawshank inicia um projeto usando presos em obras, barateando custos. Empreiteiros, sem poder competir, subornam o diretor para obter contratos. Péssimos. Enquanto nosso querido Andy lava o dinheiro da propina. Ironicamente, o diretor tirou Andy da lavanderia física Gosta de trabalhar na lavanderia? para colocá-lo numa lavanderia financeira. Apropriada para um homem da sua formação. A chegada de um ladrão ao Shawshank revela a inocência de Andy. O ladrão cumpriu pena com um bandido que adorava se gabar dos crimes e confessou o crime pelo qual Andy foi condenado. Ao ouvir isso, o diretor teme que a saída de Dufresne exponha sua corrupção, mata o ladrão e força Andy a continuar lavando dinheiro. O foco no rato pode ser coincidência, mas o diretor mais tarde dirigiu A Espera de um Milagre, outra adaptação da obra de Stephen King. Antes de fugir, Andy fala sobre viver numa praia mexicana. Red responde: This is a shitty pipe dream. Dufresne, de fato, precisa cruzar um esgoto para conquistar sua liberdade. Roteiro genial. Tem razão. No dia seguinte, o sumiço de Andy leva o diretor a interrogar Red. Abram a 237. Um aceno ao quarto 237, de O Iluminado, também de Stephen King. Na cela de Andy, uma foto de Einstein não só destaca sua astúcia em comparação aos guardas, mas Tim Robbins recém atuou em A Teoria do Amor, com um enredo ligado a Einstein. You're Albert Einstein. A descoberta, um túnel atrás do pôster, que Andy cavou por quase 2 décadas. O diretor do filme descreve o ato paciente de cavar a parede como uma metáfora a muitas coisas na vida, como a carreira, por exemplo. Chiseling through a giant wall with a little rock hammer, that's a great metaphor for many things in life, including one's career. Nos flashbacks, vemos despejar a sujeira no pátio como em Fugindo do Inferno. Depois de rastejar pelo esgoto, Andy é redimido, emergindo limpo do outro lado, purificado pela chuva, um símbolo de redenção. Por curiosidade, este era o cano que o ator rastejou para a liberdade. A maior dúvida dos espectadores, como Andy colocou o pôster após a fuga. Veja, dentro do túnel, não conseguiria se virar para ajeitar o pôster. Possibilidades? O pôster poderia estar fixado apenas na parte superior, como quando ele cavava, ou poderia ter colado com dupla face. Então a dúvida é, como estaria tão firme na parte inferior? E como colou essa fita na lateral? Bem, prefiro acreditar que estava preso na parte superior e as laterais aderiram com o peso do papel. O que dificulta são os objetos amarrados à sua perna, que amassariam o pôster. Mesmo assim, é um detalhe menor num filme espetacular, vale a menção, mas não diminui a grandeza da obra. Uma vez fora da prisão, Dufresne assume a identidade falsa criada por ele para lavar o dinheiro sujo do diretor. O nome Randall é uma sutil homenagem ao vilão recorrente nas obras de Stephen King, como The Stand e A Torre Negra. Ele saca 370 mil, que acredita ser um pagamento justo por seus 19 anos de trabalho não remunerado. Finalizando sua vingança, ele envia ao jornal documentos denunciando os atos corruptos do diretor e da sua equipe. Ao abrir o cofre, o diretor encontra a Bíblia de Andy com uma nota irônica. O martelo está escondido no livro de Êxodo, que narra a fuga dos hebreus do Egito. O povo hebreu também era escravizado, assim como os prisioneiros de Shawshank. Conhece trabalho escravo? Curiosamente, remete a uma das capas originais de King. Conhecendo a dura realidade prisional, Norton desiste de viver. Existia um erro aqui. O buraco da bala ficava num local diferente. Foi corrigido nas versões atuais. Enquanto o capitão é preso, o agente lê os direitos num pedaço de papel. Tenho o direito de permanecer calado. Porque em 1966, começou a obrigatoriedade de ler os direitos a um suspeito. E ele não sabia de cor ainda. Bom detalhe. Eu acho que sim. Red tem uma nova audiência. Sem esperança, é honesto, aceita seu crime e ganha condicional. Isso é, enquanto o homem culpado sai pela porta da frente, o inocente precisou fugir. Certo dia, desenterra o pacote que Andy deixou. Antes de abrir, olha ao redor, um velho hábito da prisão. Caso se pergunte, e essa árvore? Foi atingida por um raio. Ficou assim. Em 2017, foi cortada. Antes de procurar Andy, Red escreve seu nome ao lado do de Brooks, outro hábito da prisão, que é como se sentem levando a vida na casa de transição, presos. As barras reforçam o paralelo. Espero que o Pacífico seja tão azul quanto nos meus sonhos. Se você retornar à cena em que Red sonha com o Pacífico, Andy Dufresne indo para o Pacífico, verá que sim, o Pacífico é muito mais azul do que poderia sonhar. Espero conseguir atravessar a fronteira. O discurso também demonstra a evolução do personagem. Espero rever meu amigo e apertar sua mão. De alguém que temia a esperança, Esperança é uma coisa perigosa, para alguém que a abraça. A esperança é uma coisa boa. Red repete,
I Hope. O livro e o roteiro original acabam aqui, deixando os espectadores com a esperança de que Red encontraria Andy. Mas o estúdio Castle Rock sugeriu um final diferente, mostrando o reencontro. Love for you to consider adding the catharsis for the audience's sake. Inicialmente o diretor hesitou, mas depois viu que fechava melhor a história. Ainda assim, a última palavra do filme é esperança. Por fim, encontra o amigo reformando um barco, como disse que faria. Eu compro uma lancha velha, reformo ela. Foi a esperança que fez do Frank resistir por quase 20 anos de abuso, persistindo no seu lento plano de fuga. E nada pode representar mais a liberdade do que essa panorâmica do oceano, com a praia deserta, sem muros, colorido, contrastando com a cena inicial cinzenta da prisão. O filme é dedicado a Alan Green, primeiro agente. Alan Green was my very first agent, a great friend and a great ally to me. Morreu antes das filmagens devido a complicações da AIDS. É uma bela dedicatória para um filme que aborda tão bem a amizade. O filme transmite uma mensagem profunda. Muitos se sentem aprisionados em suas vidas. Shawshank simboliza essa prisão de desesperança. A esperança é poderosa, dá sentido à vida. Andy, mesmo enfrentando injustiças, raspou aquela parede todos os dias. Se você enfrenta um momento difícil, assista esse filme. Plante algo lentamente para colher adiante. Persista mesmo que pareça impossível. Você também pode encontrar um lugar ao sol. Is a place in the world, a beach in Zihuatanejo for all of us. E é surpreendente que o filme tenha fracassado em seu lançamento original. Com um orçamento estimado em 25 milhões, arrecadou apenas 16 milhões. Morgan Freeman atribui o fracasso ao título complicado, Shawshank Redemption, que tornava a promoção boca a boca desafiadora. I saw this movie, it was really terrific. It's called terrible title. Foi indicado a 7 Oscars, mas não levou nenhum. Contudo, o reconhecimento nas premiações gerou um relançamento, elevando a arrecadação para 73 milhões. Muitos atribuíram o fracasso à concorrência com Pulp Fiction e Forrest Gump, outros à falta de mulheres. Na verdade, uma cena excluída mostra Red comentando sobre seu esquecimento das mulheres após anos preso. Então, a falta de mulheres se encaixa perfeitamente no enredo do filme. E falando em cenas deletadas, uma mostra um guarda sendo mandado pelo buraco da fuga de Andy e vomitando pelo odor, enquanto Red se mata de rir. O filme ganhou popularidade em VHS e TV a cabo, consolidando seu reconhecimento. We were the most rented videotape of 1995. E algumas curiosidades. Sabe o Capitão Malvado? Ele também é a voz original do Senhor Seringuejo. Where's me formula, Plankton? E o preso que ele agride no começo. Later on in my career, I ran into him again on ER and killed him again. Agora, quanto ao conteúdo do cano, na realidade, era bem saboroso. Tunnel filled with warm chocolate and caramel, right? Já a água que ele mergulhou, chemist to come along and test the quality of the water, and he said this water's absolutely lethal. É muito importante que você deixe o like para trazer mais clássicos, de verdade. Agora você pode conferir uma análise completa de Prenda-me se for capaz, O Menu ou Oppenheimer. Grande abraço, até a próxima.